questão 16 é uma questão de gráfico bastante tranquila. Olha aqui. A revista Época publicou uma reportagem em março de 2009 sobre as possíveis mudanças na caderneta de poupança no Brasil. Diz o seguinte: antigo patinho feio das aplicações financeiras, a boa e velha caderneta de poupança volta a despertar os olhares dos investidores ávidos por fazer o dinheiro render sem correr riscos. O gráfico abaixo mostra o rendimento de dois fundos de aplicação, CDI e caderneta de poupança, no período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Cadê o gráfico? Certo, tá aqui o gráfico. O que que tá marcando aqui? Ó, esse aqui é o CDI, tá? E esse outro aqui é caderneta de poupança. Poupança. Aqui a gente tem os rendimentos. 6,6%, 7,71%, etc., 8,7% até 10,83%. E aqui estão os anos 2006, 2007 até 2009. Agora veja bem, aqui 2006 e aqui 2007 significa que nesse ponto a gente tem o início de 2006. Aqui você está no final de 2006 e início de 2007. Então aqui à esquerda você tem dezembro de 2006 e aqui à direita você já vai ter janeiro de 2007. Você tem que interpretar isso aqui dos meses também, né, para poder responder o que a questão vai pedir. Tá, o que que ela pede? Analisar as afirmativas e classificar entre verdadeiro e falso e marcar aqui, né? Qual é a sequência correta. Então, analise o gráfico acima e classifique as proposições que seguem em verdadeiras ou falsas. Então tá aqui, ó, 3 para a gente dizer se são verdadeiras ou falsas. Primeira coisa, durante o ano de 2008, a caderneta de poupança teve rendimento percentual constante. Como assim? Durante o ano de 2008, onde é durante o ano de 2008? Durante o ano de 2008 é esse período de tempo aqui, ó, entre 2008 e 2009, quer dizer, é a partir do início de 2008 até o final de 2008. Aí, desse ponto em diante, já é 2009, né? Então, isso aqui é a passagem entre um ano e outro, certo? Tá, então ele falou que durante esse ano de 2008, a caderneta de poupança teve um rendimento constante. Olha aqui, caderneta de poupança é esse gráfico. E a gente observa aqui que o valor aqui, que é o rendimento, né? Ele foi constante. Ao longo desse ano, durante o ano de 2008, a caderneta de poupança teve rendimento percentual constante. Isso aqui, digamos assim, não tá totalmente correto não, tá? Porque esse tipo de gráfico aqui, o que que ele significa? Você tem pontos, por exemplo, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto aqui. E aí você liga esses pontos. Quando você faz isso, não significa matematicamente que ao longo dos meses, no caso aqui, são pontos que representam anos, né? A virada de cada ano. Não significa que ao longo dos meses você teve, no caso aqui, um decréscimo linear nessa proporção. E nem quer dizer que durante esse período, todos os meses, isso aqui foi constante. Se você considerasse os meses, por exemplo, nesse trecho, você poderia ter um negócio assim: janeiro aqui, fevereiro aqui, março aqui, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Mas na média ao longo do ano, você pega o início do ano e o fim do ano. Quando você liga, você está esquecendo esses valores mensais. Então isso aí é um negócio que o pessoal interpreta muito errado nos gráficos. Por sinal, aqui nessa questão, ele está considerando isso como se fossem valores constantes ao longo do ano. É como se fosse isso aqui: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Mas na verdade não é bem isso aqui que acontece, tá? Mas para efeito de responder a questão, olha só, essa aqui, será que ela é falsa? Observe que ele está falando aqui verdadeira, 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 tá? Quer dizer, a banca considerou que é uma constante, digamos assim, a média é constante, pronto.
A média é um rendimento constante. Então você vai dizer que isso aí é verdadeiro, sim. Quer dizer, para que fique 100% correto, eu diria que não durante o ano de 2008, mas entre 2008 e 2009. Ou seja, comparando o início do ano com o fim do ano, você teve no início do ano e no fim do ano rendimentos iguais. Para ficar assim, mais precisamente correto do ponto de vista matemático, tá? Então, rendimento constante, sim, é como se fosse ao longo do ano um rendimento de 6%, por exemplo. Não quer dizer que foi 6% a cada mês. Mas comparando o início do ano com o fim do ano, você teve 6% ao ano aqui e 6% ao ano aqui. Pronto. Então, nesse contexto, seria considerado verdadeiro. E tem que ser, né? Senão, a única verdadeira seria essa. Bom, a segunda afirmativa aqui. A aplicação no CDI foi sempre mais vantajosa em qualquer período entre janeiro de 2006 e dezembro de 2008. Vamos anotar isso. Olha, janeiro de 2006 é aqui nesse instante. E dezembro de 2008 é aqui nesse instante. Final de 2008, né? Tá, o que ele falou? Ele disse que a aplicação no CDI foi sempre mais vantajosa em qualquer período entre janeiro de 2006 e dezembro de 2008. Quer dizer, o CDI sempre foi acima da caderneta, tá certo isso? Nesse período todo, o CDI sempre foi mais que a caderneta? Na verdade, não. Na verdade, existe aqui um pequeno período, no final de 2008, né? No qual a caderneta rendeu mais que o CDI, tá? O gráfico tá acima, né? Então, isso que ele falou, que nesse período todo, o CDI ficou acima da caderneta, isso é falso. Então, essa afirmativa que ele está fazendo aqui é falsa. Então, a terceira, no primeiro semestre de 2008, houve um momento em que era indiferente aplicar no CDI ou na caderneta de poupança. Ou seja, indiferente aplicar no CDI ou na caderneta, ou seja, tanto faz, tem o mesmo rendimento. Tá? Então, traduzindo matematicamente, no primeiro semestre de 2008, houve um momento, esse momento seria um ponto do gráfico, né? Em que você tinha o mesmo rendimento no CDI e na caderneta. Olha aqui, ao longo de 2008, um momento em que você tinha o mesmo rendimento no CDI e na caderneta. Tá certo, esse momento realmente aconteceu. Foi mais ou menos na metade do ano, né? Então tá certo o que ele tá falando? Quer dizer, esse momento ocorreu no primeiro semestre de 2008. Primeiro semestre quer dizer antes da metade do ano. Então, teve um momento antes da metade do ano em que você tinha o mesmo rendimento na caderneta e no CDI? Ou seja, esses dois gráficos estão se cortando aqui antes da metade do ano? Olha só, visualmente, se você apenas olhar para o gráfico sem fazer nenhum cálculo, você vai achar que está bem no meio, né? Mas você tem que conferir isso. E como é que você vai conferir isso? Você vai olhar para esses dois triângulos aqui, ó. Porque olha só, esses triângulos são triângulos semelhantes. Aí você vai usar um pouco de geometria, né? São triângulos semelhantes. O que você tem que descobrir para responder a questão é saber se esse ponto aqui ele está antes da metade do ano ou depois da metade do ano. Então você tem que descobrir quanto que é essa medida em comparação com essa. Quer dizer, essa aqui é maior do que essa? Se essa aqui for maior do que essa, quer dizer que esse ponto aqui ocorreu depois da metade do ano. E vice-versa, né? Para poder descobrir se esse ponto está antes da metade ou depois da metade, você vai ter que ver quem são essas medidas aqui. Quanto que é essa medida e quanto é essa medida. Se essas medidas forem iguais, quer dizer que esse ponto aqui está bem no meio. Se essa medida aqui for maior, quer dizer que esse segmento é maior. E se essa medida aqui for maior, quer dizer que esse segmento é maior. Então vamos ver quem são essas duas medidas aqui. Olha só, entre esse ponto e esse ponto, quais são os valores que você tem? Aqui você tem 8,7. E aqui você tem
Quanto? 7,86. 7,86. Quanto é que dá essa medida então? Você vai fazer a diferença entre um menos o outro. Você vai ficar então sabendo quanto que é esse cateto desse triângulo retângulo aqui. 0,84. Então essa medida aqui é 0,84. E essa outra medida aqui, quanto é que vai dar? Olha só, vamos ver esses dois valores aqui. Esse valor aqui é 7,86. E esse valor aqui de baixo é 6,6. Quanto é que vai dar essa diferença aqui? 1,26. Então isso aqui é 1,26. Ou seja, esse segmento aqui é maior do que esse. Aqui na figura tá fora de escala, tá mal desenhado, né? Na verdade, essa figura deveria ser assim, ó. Aqui você tem 0,84 e aqui você tem mais ou menos alguma coisa 50% a mais, né? 1,26. E quando você ligar aqui, você vai encontrar um ponto que está mais perto do lado de cá do que do lado de lá. Quer dizer, isso aqui foi dentro do primeiro semestre, porque está antes da metade. Então não está exatamente no meio como sugere essa figura aqui. A figura está fora de escala. Então, no primeiro semestre de 2008, houve um momento em que era indiferente aplicar no CDI ou na caderneta de poupança. Isso está correto. Verdadeiro. Então essa aqui é a sequência correta. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá aqui, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então a resposta correta é a letra B de Bravo.